Olá, somos do grupo. IABRA. Este é o trabalho final do curso de extensão de mineração de dados complexos da Unicamp. O conjunto de dados é composto por imagens radiográficas de 7 diferentes partes do braço. O objetivo principal é criar um modelo capaz de classificar se o paciente teve ou não lesão a partir de uma imagem de raio-x. Esta base está originalmente dividida em duas partes. A base de validação, nós pegamos e transformamos ela como uma base de teste final. Já a base de treinamento, nós dividimos aleatoriamente 80% dos pacientes para ser a nossa nova base de treinamento e o restante 20% para a base de validação. Além das imagens que compõem o dataset, temos as seguintes informações: o ID do paciente, o número do estudo, a parte do braço e a classificação se houve lesão ou não. Para essa próxima parte, iremos mostrar algumas distribuições disponíveis com os atributos desse dataset, composto basicamente por imagens. Os gráficos a seguir correspondem tanto para a base de treino e validação em conjunto. Temos um total de 36 mil imagens, que correspondem a 13 mil tipos de estudos. Em ambos os casos, aproximadamente 40% delas são classificadas como lesão, o que não torna o conjunto muito desbalanceado. Para a distribuição, tanto pela visão de imagens quanto pela visão de estudos, podemos ver que quase não há diferença entre elas. No entanto, ao compararmos categorias distintas ou partes do corpo, algumas delas estão bem mais presentes, enquanto outras aparecem com bem menos frequências. Como temos a seguinte hierarquia: categoria, pacientes, estudo e imagens, temos que, em uma única categoria, diversos pacientes podem realizar um ou mais estudos dessa categoria. Porém, o gráfico demonstra que na grande maioria dos casos, há apenas um estudo, chegando no máximo de 4 estudos por paciente, apesar de raro. Para a quantidade de imagens por estudo, temos predominantemente 2 ou 3 imagens dependendo da parte do braço. Apenas por curiosidade, geramos esta visão para ver se há alguma correlação entre a quantidade de imagens no estudo e a classificação se há lesão. Com os gráficos, não sabemos se é apenas uma mera coincidência ou se há causalidade de fato, pois quanto maior o número de imagens no estudo, maior a probabilidade dela ser uma lesão. Preparação dos dados. À esquerda, plotamos algumas imagens sem tratamento nenhum. De cara, nota-se que elas não possuem padrão em termos de tamanho. Então, primeiramente, deformamos a imagem para se tornarem quadrados por 128 pixels ou 224 em cada lado, dependendo do modelo treinado. Em seguida, aumentamos todos para o padrão RGB, pois algumas imagens se encontravam com apenas um canal de cor. Também normalizamos seus valores entre 0 e 1. E por último, usamos algumas transformações aleatórias, como aplicação de zoom, rotação e inversão. Porém, neste caso, não notamos diferença entre os resultados, pois a base original já se encontra transformada de forma aleatória, com bastante variação tanto no zoom e rotações. Bom, nesta etapa, vamos entrar agora no desenvolvimento de uma rede baseline para termos uma referência de benchmark, a ser superado no próximo modelo mais complexo. Utilizamos um modelo de rede neural de arquitetura convolucional, onde a entrada consiste de matriz de tamanho 128 por 128 e a saída categórica com 2 valores. Também implementamos o Model Checkpoint, que salva o modelo cuja época obteve a menor loss para a base de validação. Observando esta mesma métrica, a LStop interrompe a execução do treinamento quando não há melhoria após um determinado número de épocas, que é o que justamente acontece aqui, onde a gente está acompanhando a curva de loss para a base de treino e validação. Porém, neste caso, após a 7ª época, a loss para a base de validação começa a aumentar, enquanto que para a base de treino começa a diminuir, ficando claro aqui um caso de overfitting. Um outro ponto que vale muito a pena ressaltar, usando como referência um threshold, ou um ponto de corte de 0.5, é a matriz de confusão balanceada, onde a gente identifica que a acurácia foi bem relevante para a classificação de imagens normais, de não lesão. Mas em contrapartida, os casos onde ocorre lesão, a sua assertividade ainda não é tão boa assim, tendo uma revocação de 48%, o que pode não ser suficiente para um modelo com fins de tratamento médico. Apesar de um modelo simples, ainda assim consideramos que o modelo performou de forma legal, pois a área da curva ROC ficou em 0.74. Para finalizar a interpretação do baseline, nós trouxemos aqui o mapa de calor, através do GradCam. Esta análise é bem relevante, destacando aqui para a segunda imagem, que é do cotovelo,
onde o modelo acertou justamente o que deveria ser levado em consideração da imagem, e até pelo próprio valor da confiança. Vocês podem notar que ele está procurando justamente no local em que deveria ser procurado. Mas infelizmente, nas outras imagens que trouxemos, essa mesma lógica não está sendo acompanhada. Como em várias imagens, vimos que o modelo está levando muito mais em consideração as bordas. Mesmo que ele estivesse acertando a resposta para lesão ou não lesão, ele está levando em consideração locais da imagem incorretamente. A partir dos resultados apresentados no modelo baseline, vamos a partir de agora testar modelos de rede pré-treinada mais complexas. Neste caso, utilizamos diversas arquiteturas, onde todas elas foram usadas os pesos já treinado com o conjunto da ImageNet. Variamos também o tamanho dessa imagem como input, ora usando 224 pixels, ora usando 128 pixels. Outra modificação foi as diferentes técnicas de transformações, ou até o descongelamento das camadas a serem treinadas. Os modelos utilizados nessa etapa foram a MobileNet, DenseNet, ResNet, VGG e Exception. E o que para a gente se mostrou mais interessante foi a DenseNet 121, com Fine Tuning, no caso, descongelando todas as camadas, em que a métrica para a base de validação foi o que melhor se desempenhou, obtendo uma acurácia balanceada de 77,8% e a loss de 0,474. Com a escolha deste modelo para ser nosso modelo final, finalmente vamos analisar como a base de teste. Observando as métricas balanceadas, observamos que conseguimos melhorar bastante em comparação ao modelo baseline, tanto que a precisão e a revocação aumentaram significativamente, aumentando de 71% para 87% de precisão e a revocação de 48% para 60%. Em todos os casos anteriores, as classificações e as métricas foram geradas a partir de classificação de cada imagem individualmente. No entanto, estamos propondo uma alteração desta abordagem para olharmos o acerto por estudo e não mais por imagem, com diferentes critérios. Neste caso, temos, por exemplo, 3 imagens de um mesmo estudo. Ao aplicarmos essa imagem ao modelo, ela irá separadamente calcular a confiança para cada imagem e após isso podemos pegar esses resultados e fazer uma combinação dos valores, tanto utilizando o máximo, a média ou o valor mínimo da confiança. Nesta análise a seguir, dentre as regras citadas na tela anterior, preferimos utilizar o maior valor de confiança dentre as imagens de um mesmo estudo, pois ela foi que apresentou a menor revocação. Além disso, estamos propondo um ajuste no ponto de corte, olhando para diferentes valores de threshold. O padrão usado em todos os modelos anteriores foi de 0.5, e aqui colocamos mais duas abordagens, vendo por 0.45 e 0.40. Temos que, para esses 3 valores, quando a gente diminui o seu valor, o modelo quase se mantém estável para a acurácia balanceada, porém há ganhos e perdas. Neste caso, como preferimos tentar diminuir os casos de lesões não classificados corretamente, preferimos reduzir este ponto de corte para 0.4, aumentando sua revocação de 0.7 para 0.74, mas também a diminuição da precisão de 0.81 para 0.77. E para uma última análise, separamos o desempenho da rede em diferentes categorias, para ver se ela está performando melhor em algumas partes do braço ou pior em outra. E é o que podemos ver neste caso, onde para o pulso e para o cotovelo, o modelo, diríamos assim, foi quase que especialista, com a área debaixo da curva ROC de mais de 0.9, referente a esses 2 primeiros gráficos. Este resultado, porém, não foi observado para essa imagem da mão, obtendo uma AUC de 0.768, que foi abaixo do valor para o modelo geral. Finalizando o nosso estudo agora, a gente vai trazer os principais insights gerados por ele e as recomendações do nosso grupo. O primeiro deles é uma conclusão referente ao baseline, que é um modelo simples, que trouxe um resultado bem interessante, apesar dele não ser adequado para esse tipo de problema, que é um problema de decisão médica, na ImageNet. A rede pré-treinada que melhor performou foi a DenseNet 121, utilizando o Fine Tuning, ou seja, nós retreinamos toda a rede só utilizando como parâmetro inicial os pesos da ImageNet. Devido às variedades de imagem dentro dos estudos, foi bem importante a escolha pela imagem que gerou a maior confiança.
Então, a gente conseguiu gerar um incremento na acurácia através da decisão dentre todas as imagens disponibilizadas no estudo de um determinado paciente, tomar a decisão se é uma lesão ou não através da imagem com maior confiança. Um outro parâmetro também muito relevante é o ajuste no threshold, no ponto de corte. A gente observou que a gente flexibilizando esse ponto de corte default de 0,5 para 0,4, a gente conseguiu, de fato, melhorar a métrica que a gente gostaria de identificar, que está ligada diretamente com a revocação. Eu quero propor, identificar mais casos de lesão. Eu quero errar menos as lesões. Outro parâmetro também muito interessante que vale aqui ressaltarmos nessa apresentação é a abertura do melhor modelo de acordo com partes do corpo. Isso ressalta que o nosso modelo, que também é um modelo de forma geral muito interessante, ele pode ser um modelo super especialista em partes específicas do corpo. E, por fim, uma conclusão e / recomendação é a provocação de uma evolução desse modelo. Ou seja, definimos uma rede pré-treinada, com fine tuning, com todas as características que a gente já supracitou, mas a gente teria outras oportunidades de ou criar ensembles entre as outras redes que a gente também treinou, que eventualmente não performaram melhor de uma forma geral, mas poderiam trabalhar melhor em partes específicas do corpo, ou até mesmo criar redes especificamente treinadas para cada uma dessas partes do corpo, que era a proposição do problema. Agradeço a participação do grupo, agradeço a participação dos monitores e do professor.